iniciativas. É isso que resume toda essa parábola. Grandes resultados começaram com pequenas iniciativas. Essa parábola fala da visão do reino de Deus como uma ilustração profética de Jesus Cristo, comparando o reino de Deus com um grão de mostarda. Jesus compara o reino de Deus como um grão de mostarda. Essa é a figura simbólica de uma semente de mostarda que Jesus compara, descreve o começo humilde e pequeno de uma nova fase na história da humanidade, da história do mundo. É uma nova fase, algo que começou pequeno. Jesus disse no texto que nós lemos que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado, ele é o menor de todas as hortaliças, todas as sementes sobre a terra. Assim é o reino de Deus. Ele é como um grão de mostarda. Jesus atribui isso. Eu coloquei um slide para nós compreendermos melhor o que é um grão de mostarda, só para a gente ter na nossa mente. Tá tudo certo aí? Você colocou o alcance do reino de Deus no meio da grão de mostarda. Ela foi consertar o meu serviço. Ela foi consertar, eles foram consertar o meu serviço. Não, não é aí não, volta. Vocês estão adiantando o sermão. O grão de mostarda, vocês vão ver ali, né? Já separou? Isso. Então, a gente vai estar trabalhando sobre o alcance do reino de Deus, tá bom? Nesta noite, pensando nisso. E ali tem 3 grãos, 3 sementes de mostarda. A gente não sabe assim, poxa, vendo o grão daquele, ali no slide, a gente não sabe a dimensão do tamanho do grão. Mas Jesus falou que ele é tão pequeno, ele é tão pequeno, que é o menor de todas as sementes. A gente vê ali, não tem como comparar, mas agora a gente vai ter uma ideia. Passa o próximo slide, por favor. O alcance do reino de Deus. Eu vou estar falando aí depois, eu quero que você foque na semente. Olha a semente de mostarda, o tamanho dela. Ela é pequena. Jesus disse que é a menor de todas as sementes. E o que Jesus está querendo dizer aí, em primeiro lugar, é que o reino de Deus é como um grão de mostarda que precisa atingir o seu propósito. Mas como assim, pastor, um grão de mostarda que precisa atingir o seu propósito? Jesus começou. Quando eu falei que Jesus está comparando o reino de Deus com um grão de mostarda, é por causa desse tamanho que é. O reino de Deus começou com uma nova fase. O reino que Jesus está falando é o reino de uma nova fase, de um novo tempo. É um tempo que Deus faz uma intervenção na história.
quando ele envia Jesus Cristo. E Jesus começa ali com apenas 12 homens. 12 homens. Um reino aparentemente pequeno, insignificante. Mas o que Jesus tinha, que a gente precisa ter e jamais perder, é a visão. Jesus não viu somente o tempo que ele estava, o tempo que ele viveu. Jesus olhou para frente e sabia no que ia dar a vinda dele, o reino de Deus na terra, sendo implantado através de Jesus, o qual Jesus ali passou para os outros, aqueles que ele chamou que era o rebanho dele, os 12. Um se perdeu, mas começou com eles, pessoas insignificantes, sem valor, pescadores, pessoas que eram rejeitadas. Começou com esses, são esses. Assim como a semente de mostarda é tão pequena, é tão insignificante, assim é o reino de Deus, começou tão pequeno, Jesus e os 12, mas Jesus viu além. Jesus, a visão de Jesus ultrapassa o tempo. Olha só o que aconteceu com o reino. Jesus com os 12, pequeno, menor de todos, Jesus, assim ele comparou o reino, é pequeno, começou pequeno, apenas Jesus e mais 12, mas Jesus tinha visão, ele acreditou naquilo que ele veio fazer na terra. Ele lá atrás, ele sabia que no dia 21 de julho de 2024, às 19h15, teria um pastor chamado Emerson pregando na 2ª Igreja Batista de Piedade, com vocês aqui, ouvindo isso. Visão de Jesus, a visão de Jesus vai além. Ele, no tempo, o tempo totalmente desfavorável para ele, mas ele tinha visão. Visão. E é isso que a gente precisa, irmãos. Nós precisamos ter visão, que as coisas vão começar pequenas mesmo. Ah, minha igreja é pequena, minha célula é pequena. Vai começar pequena, mas se você tem visão, a visão de Jesus, as coisas mudam. A visão que Jesus tem e que traz aqui nessa parábola do grão de mostarda, é uma visão que nos transforma, que nos impulsiona, que fortalece a nossa fé, porque a gente passa a ter a visão que Jesus quer que nós tenhamos. Começamos pequeno, mas o negócio vai dar certo. O negócio vai dar certo. Nós começamos pequeno, de modo insignificante. E é assim que talvez as pessoas olham para você. Quem é você? Quem é você para fazer isso? Você é insignificante. Você é pequeno demais. Isso não é para você. Talvez considerem você assim. Mas a gente é assim mesmo. As pessoas consideram-nos pequenos, mas se nós tivermos a visão de Jesus, que tudo começa, grandes resultados começaram com pequenas iniciativas, e a iniciativa que Jesus teve, no que deu, olha nós aí, olha só, eu estou aqui, você está aí, Ele nos alcançou, mas tudo começou com 12, com Jesus mais 12, começou pequeno,
É sobre isso que Jesus está querendo dizer. O reino de Deus, ele é como um grão de mostarda. Ele começou pequeno. Só começou, por causa da visão que Jesus tinha e por causa da fé. O que nós precisamos ter? Visão e fé. São as duas coisas que estão aí relacionadas à parábola. Precisamos ter visão e termos fé. Para vivermos, irmãos, no reino de Deus, compararmos o reino de Deus como um grão de mostarda. Esse reino é como um grão de mostarda. Para atingir o seu propósito, ele deve passar por algumas etapas. Primeiro, começa pequeno. E a primeira etapa é pequeno mesmo, é a semente. É a semeadura. Nós já sabemos que o reino é como a semente, como um grão de mostarda, pequeno. Mas o texto fala o seguinte, olha, versículo 31, ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, olha só, mais uma vez semeada. Então, o reino de Deus, a primeira etapa para a plantação do reino de Deus é a semeadura. E semeadura é isso aqui, ó, arregaçar a manga. Todos aqueles que são semeadores, eles trabalham. Todos nós somos chamados para a seara do Senhor, para semear. Todos nós. Então, se esse grão, se esse reino, que é o governo de Deus no coração do homem, ele for semeado, e quem são os semeadores? Somos nós. O semeador que começou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe e plantou o reino de Deus na terra. O reino no coração do homem foi Jesus. Jesus começou, foi a pequena semente, insignificante. Foi semeado, o reino de Deus alcançando os corações, alcançando as vidas. O reino de Deus não é um reino político, como muitos pensam. É o reino do coração. Jesus veio para reinar na nossa vida, para governar a nossa vida e ser o Senhor da nossa vida. Para isso ele veio. E essa parábola é muito propícia para nós nesse tempo, porque o reino de Deus chegou. Chegou com Jesus, começou pequeno, sim, mas chegou até nós, porque Jesus tinha visão, e Jesus acreditou na visão. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa pensar, é que para o reino de Deus, quando a gente pensa no reino de Deus como um grão de mostarda, ele precisa atingir o propósito dele. E para isso, ele passa por etapas. A primeira etapa é da semeadura. E para semear, você precisa ter visão. Eu tenho que ter visão, tenho que ter um alcance. Eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei o que vai dar o resultado do meu trabalho. É uma pequena ação, sim. É uma pequena ação sua, sim. Mas que vai ter um resultado estupendo, tremendo. Então, para isso você precisa ter uma visão, a visão alinhada com a visão de Jesus. E fé é acreditar na visão. E aí eu digo para vocês, tudo bem, eu tenho visão. A minha visão é alcançar o Rio de Janeiro, a nossa cidade. Ah, pastor, mas alcançar. Tem uma ilustração que diz a seguinte: teve um rapaz que estava passando na beira da praia, e lá estava cheio de estrela do mar, na areia. E aí ele pegava as estrelas, ia passeando, né, aí caminhando na areia, pegava uma estrela e devolvia ao mar. Pegava e devolvia ao mar, senão elas iam morrer ali. E alguém chegou para ele, e quando ele pegou a estrela, aí, por que você está fazendo isso, cara? Não vai adiantar, são tantas, vão morrer, várias vão morrer, por que você vai estar fazendo isso? Não adianta.
Aí ele estava com uma estrela na mão, ele falou, de repente eu não consiga salvar todas. Talvez não vai fazer diferença para muitas, mas para essa vai. Jogou, devolveu ao mar. Talvez você não vai alcançar todas as pessoas. Talvez você não vai ser a diferença para todas as pessoas, mas para muitas você será. O reino de Deus é assim, são ações pequenas. A gente precisa entender isso. Começa com uma ação pequena, mas uma ação que você tem visão e fé. Você acredita. Por isso, uma visão, eu tenho visão, eu acredito. Isso é processo. Faz parte do processo, porque o próximo passo é a ação, fé, mas visão. O resultado tem que dar ação, eu tenho que agir, eu tenho a visão, eu sei o que Deus quer. Deus quer alcançar o rio, Deus quer alcançar a cidade, Deus quer alcançar as pessoas que estão comigo, Deus quer alcançá-las. Deus quer alcançar todas as pessoas. O reino de Deus precisa chegar a todos os corações. Eu já falei com vocês aqui, anunciando que existem 43 mil pessoas só em Piedade. 43 mil pessoas é pouco para a gente. É pouco. É pouco para aquilo que Deus pode fazer. As pessoas estão aí. Nós somos pequenos, sim, pequenos. Mas são as pequenas ações que vão fazer a diferença. Nós precisamos fazer diferença na vida dessas pessoas. Para isso nós precisamos ter visão e fé, crer. Visão mais fé resulta em ação. E a ação então vai dar trabalho. Se você não quer trabalho, então não vai ter colheita. Você tem que semear, é a semeadura. Uma vez esse reino semeado, diz a palavra, então o reino de Deus ele precisa ser semeado. Quem são os semeadores? Somos nós. Começou com Jesus há 2000 anos atrás. Agora somos nós os semeadores. Nós temos esse privilégio, nós temos a preciosa semente, insignificante para muitos. Mas quando ele alcança, quando essa semente é lançada, irmãos, algo maravilhoso acontece, porque essa semente, ela só vai ser lançada por aquele que tem visão e fé. Porque o que tem visão e fé, vai trabalhar, vai semear. Você acredita que Deus te chama para ser o semeador, nesse tempo, do reino de Deus na terra? Deus conta com a gente, irmão, Deus conta contigo. Quantas pessoas precisam ser alcançadas? Deus conta com você. Então, nós temos aí etapas do processo para o reino de Deus atingir o seu propósito. Comparando com um grão de mostarda. Primeiro é a semeadura. E você só vai semear se você tiver a visão de Jesus, fé. Visão e fé. Você acredita. Você acredita na visão. Visão de algo grande, de algo estupendo, de algo maravilhoso que Deus vai fazer. Porque eu creio na palavra. Não é visão de maluco, não. Essas visões que as pessoas... eu fico preocupado porque esquizofrênicos que vê coisas. Eu estou vendo um anjo ali, estou vendo 2 anjos, estou vendo 3. Sabe, esquizofrenia vê coisas e ouve vozes, entende? Eu ouço a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Quando Deus fala comigo aqui. Deus fala comigo aqui. Então, a primeira etapa, irmão, para o reino de Deus, como um grão de mostarda, atingir o seu propósito, quando Jesus faz, é semeadura. Semeadura. Grandes resultados começaram com pequenas iniciativas. Aquele grupo insignificante para muitos, deu no que deu. Jesus e mais 12
deu no que deu. O reino de Deus começou assim, pequenininho. Segundo, que a gente precisa ver é o seguinte: essa semente, pode passar o próximo slide, por favor? Essa semente, ela crescerá. É o crescimento. Aquilo ali, aquelas árvores que tem ali, são árvores de mostarda. Jesus falou do grão de mostarda. Eu estive pesquisando, e na pesquisa diz que as árvores de mostarda chegam até 4 metros. 4, 5 metros, lá em Israel. É a pesquisa que eu fiz. Então, ali tem as árvores de mostarda. E o crescimento, Jesus fala assim, olha só, uma vez semeada, ou seja, você teve a visão, você teve fé, semeou, trabalhou, agiu. Agora, irmão, acabou. É criar expectativa, porque se você tem a visão e tem fé, e faz o que tem que ser feito, acabou. Porque agora é com o Senhor, o dono. E quem é o dono? É Deus, é o Senhor, Ele é o dono. É Ele que vai fazer crescer. Nós só precisamos fazer a nossa parte, é ter a visão e fé. Visão, fé e ação. Visão, fé e ação. Vamos semear. Por que eu vou semear? Porque eu tive a visão e eu creio que a semeadura, através dessa semeadura, eu teria uma grande colheita. Aí tem, o texto fala, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Ela cresce. O reino de Deus, plantado por Jesus, com aquele grupo insignificante, cresceu, se tornou maior, se tornou grande, alcançou a gente aqui, irmãos. Agora, esse crescimento não acontece de um dia para o outro. O crescimento, para crescer, é necessário perseverança. Você não pode se perder ou perder a visão e a fé e deixar de agir. Você precisa continuar com a visão que Deus te deu. Você precisa continuar com a fé em Jesus e continuar trabalhando, continuar semeando. Porque a gente vai fazer isso na expectativa que o Senhor vai. Quero comer uma fruta aí, fala aí. Qualquer fruta. Laranja, goiaba. Ah, eu quero comer uma goiaba. Aí pega uma semente de goiaba, planta aqui. Quero comer goiaba. Aí eu plantei a semente aqui, eu vou comer goiaba agora? Eu preciso ter paciência. Eu preciso ser perseverante. É perseverança. No crescimento nós precisamos ser perseverantes. Você precisa ser perseverante, irmão. Muitos não colhem nada porque não são perseverantes. Perdem a visão, desanimam, perdem a fé, desanimam. Por isso nada acontece, por isso não vê colheita. A nossa visão precisa estar a cada dia, todos os dias. Quando eu acordo, irmão, eu não enxergo bem, eu vejo as coisas embaçadas. Eu vou ler, quando eu vou ler, eu começo a ler, eu não enxergo muito bem. Eu preciso ir ao banheiro e lavar o meu rosto. Lavo o meu rosto, escovo os dentes, seco o rosto.
boto água no fogo, faço um café, aí daqui a pouco eu vou lá, pego, eu vejo tranquilamente. Mas foi necessário uma lavada no rosto. Nós precisamos a todos os dias dar uma lavada no rosto. Para quê? Para a gente manter limpa a visão, para a visão não ficar turva daquilo que Deus tem para a gente, daquilo que a gente vai colher, da colheita, a visão do reino, para a nossa fé continuar firme, para a gente poder perseverar. A visão aqui, irmãos, nessa característica do reino de Deus como um grão de mostarda, é que o grão é tão insignificante, tão pequenininho, que começou com Jesus e os 12, também é insignificante, tão pequenininho. Mas Jesus tinha uma visão, Jesus acreditou na visão, e Jesus agiu. Ele e os 12. Nós precisamos ter a visão do alto. Aquilo que Deus quer para a gente. Você já pediu, Deus me dá uma visão? Você já falou isso para Deus? Deus, me dá uma visão sobre o que o Senhor quer para mim. Você já pediu a Deus? Senhor, me mostra o que o Senhor quer para mim. O que o Senhor quer para a minha vida, Senhor? Eu quero desafiar você a partir de hoje, no seu tempo devocional, no momento que você for ler a Bíblia durante o seu dia, a orar ao Senhor, falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Me mostra. Fala comigo, Senhor, eu quero uma visão. Eu quero um entendimento sobre o que o Senhor quer para mim. Você já pediu a Deus? Passa a pedir a Deus. Passe a pedir a Deus. Creia nisso. Tenha fé. E ali então a sua visão, a sua fé, e haja. Deus vai te mostrar o que Ele quer para você, Ele vai te mostrar. Você vai orar, você vai ler a Bíblia e Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar como Ele quer te usar. Senhor, como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor quer para mim? Fale com Ele. Deus vai te responder. Deus vai te dar uma visão muito clara sobre o que Ele quer para a sua vida. Mas fala mesmo, com fé, peça mesmo. Jejua se for o caso. Peça a Deus, Senhor, eu quero uma visão. Eu quero uma visão. Para a minha vida. Para a minha vida. Eu tenho orado, irmãos, todos os dias. Pela visão. Falo, Senhor, me dá a sua visão. Eu quero a tua visão. Eu quero a tua visão para a tua igreja. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E o Senhor tem me mostrado a cada dia, me confirmado a cada dia, através daquilo que Ele está fazendo na nossa igreja. Esta semana, irmã, conversando com uma jovem. Conversei com vários jovens, mas conversando com uma jovem testemunhou para mim o seguinte, junto com a mãe dela: pastor, o senhor está falando lá que Deus vai me dar a oportunidade, Deus vai colocar alguém na minha vida, e eu tenho que falar mesmo, mas eu, ficava tímida, e essa semana ela falou, essa semana ela virou para o camarada lá e falou para ele sobre Jesus. Sabe o que aconteceu com o camarada? O camarada está sedento por Jesus agora. Ele quer aprender mais. E ela falou, pastor, olha só, vou levar ele lá na igreja, o senhor vai conversar com ele, porque ele está fazendo muita pergunta, pastor, muita pergunta. É o que Deus está fazendo na nossa igreja, irmão. É isso, uma jovem falou isso para mim. Deus está fazendo coisas, Deus está operando. Leve o que Deus está falando para você, leve isso com seriedade. Leve isso com seriedade. Deus está operando no nosso meio. Deus está operando no nosso meio. Nas células, as coisas estão acontecendo, irmão, nas células. Coisas incríveis, coisas maravilhosas. Deus está respondendo orações. Deus está operando. Tudo começa com uma visão. Eu falo, Senhor, confirma essa visão a cada dia, no meu coração, no coração da tua igreja. Confirma, Senhor. Eu tenho orado continuamente.
uma igreja que vive os propósitos de Deus, uma igreja que não se limita ao templo, mas também que se reúne no templo e nas casas, como a igreja do início do cristianismo, se reunia no templo e nas casas. Visão, irmão, tem que estar ligado à fé e ação. A nossa visão tem que estar todo dia sendo limpa, senão outras coisas ocupam um lugar. A gente não consegue enxergar, a gente se perde na visão. Por isso que nós precisamos lavar o rosto. Às vezes o óculos, a gente coloca o dedão, não enxerga direito, precisamos limpar a lente. É contínuo isso, para a gente poder enxergar melhor. E isso devemos fazer todos os dias. Todos os dias. Jesus compara o reino de Deus, o governo de Deus, né? A libertação do homem pecador, né? Do pecado, das garras de Satanás. Jesus compara isso, né? É algo que começa ali, pequenininho, insignificante, mas quando ele chega, ele começa a transformar vidas. Ele começa a transformar. A minha visão é que é essa, que assim como insignificante que nós somos insignificantes. Nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, irmãos. Precisamos dEle, orar a Ele, pedir a Ele a cada dia, consagrar nossa vida a Ele. Somente Ele. Ele foi e libertou Jesus. Jesus foi e libertou ali. Salvou, libertou aquele grupo pequeno. O grupo pequeno de Jesus foi o grupo pequeno. Começou ali em Jerusalém, Judéia. Começou ali o grupo pequeno de Jesus. Olha, irmãos, Jesus é incrível, Jesus é maravilhoso, Jesus nos dá a visão. É Ele que nos dá. O grupo pequeno de Jesus é assim. O grão de mostarda, insignificante, o grupo pequeno de Jesus. Ali, pequenininho. Sabe? Começou aonde? Jerusalém, Judéia. Começou ali, pequenininho, com Jesus e mais 12. Libertando, eles começaram a libertar pessoas, cativos, oprimidos, perdoar pecados, curar enfermos. Sabe? Jesus é maravilhoso, o reino foi chegando, e esse reino foi aumentando. Ele começou a crescer. Para crescer, Jesus teve que perseverar. Várias coisas foram ofertadas a Jesus para ele se perder na visão. E é isso que acontece. Foi oferecido reinos para Jesus, riquezas para Jesus, poder a Jesus, para ele se desviar da visão. Jesus perseverou na visão. Jesus foi abandonado pelos seus, foi negado pelos seus, mas ele perseverou na visão. Jesus tinha tudo para desistir da visão, mas ele perseverou na visão. Ele acreditou, ele agiu, ele fez o que tinha que fazer. Começou com ele, 12. Olha, preste bem atenção nisso. Uma vez semeado, Jesus semeou o reino. Começou com ele. O reino de Deus no coração das pessoas. Depois, esse reino começou a crescer. Cresceu. Operação de Jesus. Deus operando na terra, alcançando os corações. Olha, o reino cresceu. Jesus subiu aos céus. O que aconteceu com o reino que estava em Jerusalém? Lá em Judéia. Aí começou a ir para outros lugares. Veio o quê? A perseguição. Vem o apóstolo Paulo. Começa as viagens missionárias. E o reino vai? O reino vai? O reino vai crescendo. O reino cresce. O reino cresce. É assim. Mas tudo começou com uma semente. Uma semente pequena e insignificante. Tudo começou com um pequeno grupo. Jesus chegou aqui, o líder. Vamos lá. Começou com a célula de Jesus. O G12. Né? Jesus. Falar G12 é complicado, né? Porque a pessoa pode até confundir. G de Jesus. É J, né? Jesus se escreve com J, né? Jesus e mais 12. Começou ali,
pequeno grupo. E aquele pequeno grupo ali cresceu. Por quê? Jesus comparou o reino com uma semente para a gente entender o projeto de Deus para a nossa vida. Para isso, Jesus teve que perseverar. Terceiro, a gente já viu que aí hoje você pode se considerar pequeno, mas o que você... Eu escrevi isso aqui, irmãos, interessante, né? Na hora que eu estava preparando esse sermão, lendo as coisas, né? Eu estava ali, Senhor, crescimento, esse negócio de crescer, a gente precisa semear o reino, porque ele vai crescer, essa é a visão que a gente tem, a visão de Jesus, semeia o reino, que o reino vai crescer, ele precisa ser semeado nos corações, porque ele vai crescer. Aí eu comecei a escrever, o Senhor falou comigo assim, ó, hoje você pode se considerar pequeno, mas o que você se tornará vai ser o resultado da visão. Presta bem atenção nisso. Hoje você pode se considerar pequeno. Eu estou transmitindo uma visão que Deus me deu enquanto eu escrevi esse sermão. Hoje você pode se considerar pequeno, mas o que você se tornará vai ser o resultado da visão que você tem, que Deus tem de você. Você conseguiu entender? Parece um trava-línguas, né? Hoje você pode se considerar pequeno, mas o que você se tornará vai ser o resultado da visão que você tem, que Deus tem de você. O que eu quero dizer com isso? Você será o resultado da visão que você tem, que Deus tem de você. Qual é a visão que você tem, que Deus tem de você? Como Deus vê você, é isso. Qual é a visão que Deus tem de você? Você pode se considerar pequeno, mas você se tornará o resultado, né? Aqui, conforme eu escrevi, você se tornará, o que você se tornará vai ser o resultado da visão que você tem de você mesmo, que Deus tem de você. Aí eu vejo, qual é a visão que Deus tem de mim? Como Deus me vê? E é isso que importa. O que importa para mim não é o que o outro me vê, não é como eu me vejo, mas como Deus me vê, e é nessa direção que eu tenho que caminhar. Eu vou me tornar isso. Hoje eu sou pequeno e vou continuar pequeno sempre, devo continuar pequeno sempre. Pequeno no sentido de se sentir insignificante mesmo. Quem tem que brilhar na nossa vida é Jesus que deve aparecer, é Jesus que deve brilhar, é Jesus que deve atrair, não é o pastor. O pastor tem que ter a visão de Jesus, ele precisa entender isso, todos nós precisamos ter a visão de Jesus, porque eu sou pequeno mesmo, nós somos pequenos, precisamos de Jesus, mas eles, conforme escrevi, o que você se tornará vai ser o resultado da visão que você tem, que Deus tem de você. Então, por isso, você ainda não é o que Deus quer que você seja, você tem uma visão, você sabe o que Deus quer de você, mas você ainda não é isso. Tudo bem, tenha paciência, apenas tenha fé, creia. Você já sabe o que Deus quer para você, já tem a visão, creia, haja e persevere. Persevere na visão, você vai crescer. Crescimento leva tempo. A gente está levando essa igreja aqui numa nova perspectiva, num novo momento. Uma igreja que vive os propósitos de Deus, que se reúne no templo e nas casas. Qual é o objetivo disso? É alcançar o mundo, é alcançar pessoas para Jesus, viver os propósitos de Deus para alcançar as pessoas para Jesus. É para Jesus, não é para, meu amigo, melhor amigo, não,
é para Jesus. Não é para mim, porque o dia que eu sair, o dia que eu for embora, ninguém vai atrás de mim se eu ganhei para Jesus. Porque é para Jesus, não é para a gente. Então a gente precisa ter a visão clara daquilo, de como Deus nos vê, o que Deus quer para nós. Por isso eu falei, ore a partir de hoje, peça a Deus, Senhor, me dá uma visão pessoal, uma visão para mim. Eu sei qual é a visão que o Senhor está dando para a minha igreja, mas agora é para mim, Senhor, o que o Senhor quer de mim. Porque às vezes você não sabe o que Deus quer para você, né? Você não sabe a visão que Deus tem para você, então peça a Deus e persevere. Tenha visão, trabalho, semeadura, o processo. Semeadura exige visão, mais fé e trabalho. Depois vem o crescimento. Você semeou, acreditando, você vai ver, vai crescer. Segue o processo direitinho, vai crescer. Eu vou dar um outro testemunho aqui, né? Eu fico perguntando, você tem quanto tempo de cristianismo? Quanto tempo de crente? Quantas pessoas você levou a Jesus? Quantas almas você ganhou para Jesus? Eu tenho que fazer isso, pastor? Pô, é a nossa missão. Fazer discípulos de Jesus. E eu estava conversando com um irmão, e lá na célula que o Mateus é líder lá na célula da casa dos anfitriãos, Paulo e Joelma, irmãos Paulo e Joelma, como a célula cresceu e Deus usou a vida da Joelma. Na verdade, aí vem o próximo momento, que aí tem a questão a gente viu, semeadura, Jesus falou da semeadura, fé, visão e ação, falou do crescimento. Ninguém cresce de um dia para o outro, o crescimento, para crescer tem que perseverar, e por fim, pode fechar aí? Botar o próximo? O alcance mensurável. Não tem como medir esse alcance. É a multiplicação, é o que vai acontecer. Se você tem visão, fé, você crê e age, você vai perseverar. Porque aquele que semeia acredita que a semente vai germinar e vai crescer. E que Deus vai dar esse crescimento, porque a fé não está nele, a fé está no Senhor. E aí vem esse alcance mensurável, que aí eu leio para vocês aqui, como Jesus diz assim, versículo 32, ele diz, mas uma vez semeada, a semente foi semeada, houve fé, visão, trabalho, ação, semeou, cresce, houve crescimento e se tornou maior do que todas as hortaliças. Olha só, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que vai acontecer, porque eu já visualizei isso, e eu acredito. Aí ele vê o crescimento, ok? Tem o crescimento maior do que todas as hortaliças, um crescimento grande, né? E aí para crescer tem que perseverar, para você ver o crescimento tem que perseverar. Terceiro, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar nelas. Criam ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar nelas. Ou seja, irmãos, multiplicação. Criam ramos tão grandes, ramos. Não está falando que vai criar um tronco grande. Fala que cria ramos, vários ramos. Ou seja, multiplica. De uma só semente, multiplica a multiplicação de ramos. E as aves dos céus, diz o texto, vêm se aninhar nelas. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, aí eu fui pesquisar, um autor diz que o que fica nisso aqui é associado essas aves do céu, que vêm se aninhar nelas, ele associa ao povo gentio, aqueles que não faziam parte do povo de Deus, sabe? Ele fala que essas aves que vêm se aninhar
hortaliça, nesses ramos, no reino de Deus, são os gentios, as pessoas que são alcançadas com o reino de Deus alcançando seus corações. Coisa incrível, coisa incrível. Jesus começou na Judéia, o Evangelho, o reino de Deus alcançou Samaria, foi para outras cidades, Europa, Ásia, chegou até no Ocidente. O reino de Deus chegou aqui, há 2000 anos, o reino de Deus vem crescendo, vem expandindo, os ramos são tão grandes, olha só, os ramos são tão grandes, os ramos são tão grandes, que as aves dos céus, as aves vêm criar nela ninhos. Ou seja, esses ramos, eles vão alcançando pessoas. Os pássaros somos nós, os gentios, pessoas de todas as nações, vão sendo alcançadas por esses ramos. Ela cresce, o crescimento, o alcance do reino de Deus é um alcance imensurável, você não tem como medir. Por isso há multiplicação. Multiplica. Eu pergunto, através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Nem pergunto, eu afirmo que através da sua vida, outras vidas serão alcançadas, transformadas e cumprirão o propósito de Deus, porque o reino de Deus, através da sua vida, também chegarão a outros. Você crê nisso? É isso, irmãos, é isso. O reino de Deus no meu coração chegou, me alcançou, e tem, através de mim, tem alcançado outras pessoas, transformado outras pessoas. Assim acontece com vocês também, e daí agora eu trago. Eu não sei, a irmã Joelma talvez nunca se deu conta disso, irmã Joelma, mas eu vou usar você como um exemplo. Mulher simples, porque eu estou mais em contato com ela, participo da célula dela lá, que é o Mateus, é o líder. Meus irmãos, a irmã Joelma conheceu uma senhora chamada Maria das Dores. Conheceu na rua, não sei, acho que foi no médico, memorial, no hospital. Lá começou a puxar assunto com ela, no memorial. Hospital é lugar de quê? O que ou as pessoas estão trabalhando, cuidando, ou estão doentes e precisam ser tratadas, vão fazer exames, receber uma medicação, não é verdade? A Joelma não é médica, não é enfermeira, o que está fazendo lá? Para ser acompanhada, para ser tratada, para ser cuidada. Maria das Dores também não é médica, não é enfermeira, também não trabalhava no hospital. O que ela foi fazer lá? Ela foi buscar um tratamento, um acompanhamento, um atendimento. E lá, Joelma nunca tinha visto Maria das Dores. Nunca. Já tinha visto ela, mano? Não, nunca. O que foi que aconteceu? Joelma começou a puxar assunto, eles começaram a conversar. Joelma convidou ela para participar da célula. Nunca viu a mulher na vida. Joelma vai e convida a Das Dores para participar da célula. Das Dores, flamenguista, né? Mas ela torce para o Vasco, torce para o Botafogo, né? E fala para a gente, o resultado, senhor, pastor, o Vasco perdeu. Pastor, aí fala para o Paulo, ô seu Paulo, Botafogo ganhou, né? Ela um dia me deu até um presente, um chaveiro do Vasco, né? Me deu um chaveiro do Vasco. E ela está lá, mulher católica, católica mesmo, católica. E aí, está participando da célula. Chega um dia, através do relacionamento nosso ali, ela se sentindo bem, vindo à igreja. Teve um dia que na célula, o Mateus fez o apelo, e Maria das Dores aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Vem cá, quem ganhou Jesus? Quem ganhou Maria das Dores para Jesus? Foi o Mateus?
Mateus faz parte do processo. Mas tudo começou lá no memorial. Através de relacionamento. O reino de Deus chegou na memorial, no hospital, através da vida da Joelma. Joelma trouxe essa pessoa para a sua vida. Trouxe para perto. Houve relacionamento. Das dores, hoje, uma serva de Deus salva. O que aconteceu? Joelma foi uma multiplicadora, multiplicou vida. Entende, irmãos? Para isso nós somos chamados. O reino de Deus, o alcance é imensurável. Não tem como você medir, é onde nós estivermos e vai até o fim do mundo. Nesse tempo, tudo começou com um grupinho insignificante. Um grupinho insignificante com Jesus mais 12. Jesus morreu, os 12 continuaram, alcançaram a Europa, a Ásia, alcançaram a América, chegou até nós, é o reino. O que aconteceu? Cresceu e criou ramos tão grandes, onde nós hoje podemos nos aninhar. Nós temos o Bruno aqui, chegou, o reino de Deus chegou, alcançou o Bruno, nosso irmão Bruno. O reino de Deus chega, quando ele chega, e através do Bruno, o ramo, através do Bruno vai se estender a outras pessoas, meu irmão. Através da sua vida, sabe aquelas pessoas que você ama, que está se perdendo, Deus vai usar a sua vida para alcançar essas pessoas, meu irmão. Creia nisso. Tem que ter visão, fé, perseverança. A visão que eu fui chamado para multiplicar o reino. Meus irmãos, hoje nós trabalhamos, queria trazer uma palavra aqui agora, para a gente concluir. Eu quero dizer que quando o reino chega no coração de uma pessoa, essa pessoa, o reino, ele se estende para alcançar outros corações. E assim ele vai atingindo o propósito. Ele chegou a mim, e através da minha vida vai alcançar outros corações. Assim é o reino. O alcance inestimável e o alcance dele é imensurável. Assim é o reino. E qual é o propósito? O propósito é salvar vidas, levar refrigério. Aqui eles encontraram, fala que as aves do céu fizeram seus ninhos e encontram sombra. O propósito é isso, levar refrigério, levar proteção, levar vidas. E um comentarista que eu vi, que é o Delway, o nome dele é Delway Mulholland, ele comentou que os pássaros da parábola de Jesus seriam provavelmente uma alusão aos gentios encontrando refúgio no reino de Deus. Isso é coerente com a visão de Jesus. Os gentios buscando refúgio no reino de Deus. O reino de Deus chegou para a gente. Acredite, irmão, que Deus vai usar a sua vida. Você precisa ter visão, você precisa ter fé, você precisa trabalhar, semear, você precisa perseverar, por causa do crescimento leva tempo. Das dores levou quanto tempo? Anos. Não tem meses não, anos mesmo, tem mais de um ano. Bruno, sua mãe tem orado por você, cara. Desde quando eu conheço sua mãe. Eu cheguei aqui nessa igreja, tua mãe tem orado por você. Quanto tempo tem? Eu tenho 6 anos aqui, vou fazer 7. Hoje o reino chegou para você. Hoje você faz parte do reino. Você entende isso? O reino te alcançou. Entende? Tem que perseverar para ver o crescimento. E aí, através disso, esses ramos, eles se estendem, têm um alcance imensurável. É assim que eu vejo quando eu falo de visão, é assim que eu vejo a nossa igreja.
É assim que eu vejo. Às vezes, você pode falar, o pastor deve estar meio doido. O pastor está vendo os bancos todos cheios. Você pode achar isso. Mas eu creio na visão. Eu tenho a visão. Eu passo a visão, transmito a visão. Para que você creia também, para que você persevere, para que você haja. Porque onde nós estivermos, ali o reino de Deus pode estar chegando para a vida de alguém. E eu quero ser um instrumento de Deus para isso. Você quer ser? É isso que você quer? Então fique de pé, nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, pedir que você fale, Senhor, olha só, tudo começou de um modo insignificante, pequeno, é isso. Então eu sou pequeno, mas eu quero que o Senhor use a minha vida. Assim, diante da minha insignificância, diante da minha pequenez, eu quero que o Senhor use a minha vida. É isso que você quer? Então faça a sua oração, Senhor. Senhor, me dá visão, fé. Eu quero, Senhor, eu quero isso. Eu quero ter uma visão. Eu quero associar a minha visão à minha fé. E eu quero trabalhar nisso. Eu quero ser um semeador. Eu quero isso, Senhor. Porque eu quero crescer, eu quero ver o crescimento. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver, através da minha vida, o reino chegando a outras pessoas. É isso que você quer? Ore ao Senhor, peça ao Senhor nesse momento. Senhor, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero ter a visão do alto. Eu quero crer na visão do alto. Eu quero agir nisso. Eu quero perseverar nisso. Me ajuda, Senhor, a perseverar para que eu não perca a visão. Eu quero. E eu creio, Senhor, que os ramos chegarão longe. Através da minha vida, eu vou alcançar alguém, que esse alguém vai alcançar outro alguém. Assim como o reino chegou até a minha vida, através da minha vida o reino vai chegar a um amigo meu, a um familiar meu, e através desse familiar meu, através do meu amigo, vai chegar em outros também. É isso. Porque o alcance, Senhor, é imensurável. Nós vamos multiplicar vidas, nós seremos pai na fé, avós na fé de alguém, seremos tataravós na fé, porque o reino, o alcance dele é imensurável, e o Senhor vai usar a minha vida nesse tempo para isso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos nós, diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra que Jesus ensinou, diante de uma parábola, que o reino é comparado a uma semente de mostarda, a menor de todas. O reino de Deus é comparado a uma semente de mostarda, a menor de todas, que quando semeada ela cresce, e se torna maior de todas as árvores, de todas as hortaliças, e cria ramos tão grandes. Oh Deus, é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós cremos nisso, Senhor. Cremos que o Teu reino chegou através de Jesus. Teu reino foi espalhado e cresceu através dos apóstolos, através dos missionários durante a história. Há 2000 anos atrás, nós vemos o resultado, Senhor. E cremos numa grande colheita, Senhor. Na grande colheita que o Senhor vai fazer. Ó Pai, o reino chegou até nós. Ó Deus, e hoje nós queremos também que use nossa vida, Senhor, para que o reino chegue também à nossa família, aos nossos amigos, às pessoas que trabalham conosco. Ó Deus, usa a nossa vida. Que o reino chegue no coração da nossa família, das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, da escola, da faculdade. Que o reino chega nas pessoas da nossa rua, nas pessoas do nosso prédio. Que o reino chegue, Senhor, através de nós, porque o crescimento desse reino, o alcance dele é imensurável, não tem limite. Assim como Jesus disse que cria ramos tão grandes,
ramos tão grandes, onde as aves se aniam, onde pessoas chegarão e serão alcançadas, terão suas vidas transformadas, curadas, salvas e serão discípulas de Jesus. Eu te louvo e te bendigo, Deus, que esta igreja esteja dentro da visão do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um, Senhor, dê a tua visão a cada um, Senhor, para fazer a tua vontade. Ó Deus, nós oramos, crendo na tua palavra, na tua promessa. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita em nossa vida. Queremos ver, Senhor, esses bancos cheios. Abençoa, Deus, então nossas vidas, compreendamos a visão que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor, peço pelas células, ó Deus, que o Senhor abençoe cada líder de célula, cada anfitrião, cada casa. Ó Pai, em nome de Jesus, que essas células multipliquem para a glória do Teu nome. São ramos que crescem, são ramos que crescem, e que pessoas ali se abrigam, ó Pai, e tem refrigério, são salvas, são libertas, são curadas. Eu creio que muito em breve, Senhor, nós vamos perseverar e nós veremos isso. Nós veremos isso, Senhor. Veremos pessoas sendo transformadas, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, Senhor, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, que esta palavra produza o fruto que Tu desejas em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqui um ramo do Senhor que chegou em Piedade e que Ele é tão grande que vai alcançar Piedade, vai alcançar Cascadura, a cidade do Rio de Janeiro, vai alcançar vidas. Teu reino vai chegar em vários corações, até fora do Brasil, através de nós. Nós cremos, Senhor, porque nós somos o Teu povo, o povo que crê na visão de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, faça a Tua vontade em nós, faça a Tua vontade em nós, Senhor, faça a Tua vontade em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Louvemos ao Senhor. É tempo da igreja avançar. É isso, é o cântico da nossa vitória. É o cântico da nossa vitória. A igreja vem. Nós somos a igreja de glória em glória, refletindo a glória. Nós somos a igreja. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. A igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A tua face é um refletor de glória, o céu derrama a glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno. No barulho de milagres ao longo um exército de vida. É a igreja santa, a que perseguirá. Tentaram acabar com a base da igreja Há 2000 anos. Sem ela a terra não povoaria o céu. É para isso que somos chamados. Ela não teria força para orar, não haveria missionário em todo lugar. Esses missionários somos nós, mas o plano não deu espalhados na cidade. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Porque os ramos são grandes, grandes demais. Louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão
O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando toda parte, a igreja vem, levando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A tua face é o refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, entrando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vida. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A tua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebatando com as portas do inferno, um barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí. Você crê nisso? A igreja está se preparando. Você crê nisso? Tem que ter visão pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí. A igreja está se convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tudo começou com Jesus, com Jesus. Tudo começou com Jesus. E o reino chegou até nós, cresceu, cresceu, multiplicou. E a sua multiplicação exponencial vai crescendo, crescendo. Os ramos cresceram, o poder, o reino chegou até nós, nos alcançou. Nós louvamos a Deus. E a igreja está avançando. E nada vai parar a igreja, nada vai nos parar. Amém? Segura a mão de alguém nesse momento. Nós somos a igreja ninguém é a igreja sozinho. É isso, dê a mão. Dê a mão. Isso. Dê a mão. A igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército. é a igreja santa.
não estamos sós, o Senhor está conosco. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos porque o teu reino chegou até nós, nos alcançou. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome. E cremos que através de nós, o reino vai chegar a outras pessoas. Tentaram acabar com a igreja, mas não conseguiram e não conseguirão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja tem uma base firme, uma base segura, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. É Ele que nos dá a visão, é Ele que nos conduz, é Ele que nos mostra o caminho a seguir. Nós somos servos de Jesus, pertencemos a Jesus, nós somos o povo do Senhor e vamos avançar, vamos libertar cativos, vidas serão libertadas do cativeiro, ó Pai, através da nossa vida, Senhor. Eu creio nisso, eu creio que o teu reino, como chegou até nós, vai chegar a outras pessoas através de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, veremos vidas transformadas, curadas, salvas, para o louvor e para a glória do teu nome. Nós entregamos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Te agradecemos por essa celebração da tua presença. Que essa celebração se repita todos os dias da nossa vida, nas células, em casa, Deus. Que isso se repita, que isso se multiplique. Ó Deus, em nome de Jesus, leve o seu povo para casa. Dê uma semana abençoada, Pai. Livre o teu povo do mal, Senhor. E que use o teu povo poderosamente para a glória do teu nome. Nós somos a tua igreja aqui e queremos ser bênção para o Rio de Janeiro, para o mundo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, e que o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor que nos alcançou, a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre toda a igreja, segunda Igreja Batista de Piedade, seja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: amém. Dê um abraço, meu irmão, dê um abraço, abençoa essa vida aí, abençoa. Eu não vou repetir igual o pastor, eu não gosto muito disso não, mas faz isso só dessa vez. Mas que a luz do sol Deus abençoe. dissipando as trevas, Deus abençoe vocês. Semana abençoada, em nome de Jesus. O céu derrama agora o que a igreja vem, arrebatando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando o exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguida.